valer os nossos direitos. E aí eu faço essa menção, então fiz essa menção sobre a Constituição de 88, para logo em seguida relembrar aqui a Lei CAO. Dizer que foi através, então, da Lei CAO que a gente começou a dar nome para as coisas. Não que antes o nome não fosse dado, é óbvio que ele existia, mas é em 89 que a gente começa a dizer: é crime, é inafiançável, é imprescritível, e precisamos então qualificar aquilo que precisa ser feito. Para além das relações interpessoais, ali tem um germe do que a gente precisa discutir, que era a produção de políticas e condições para que toda a estrutura racista do Estado fosse alterada para que nós conseguíssemos avançar efetivamente em condições básicas de dignidade. Quero, então, avançar nisso, refletindo com vocês, que de lá para cá, de 89, a gente avança dentro de outros marcos legais importantes, mas ainda assim com o desafio de não termos estrutura para encaminhar devidamente essa questão dentro das instituições burocráticas. Ou seja, havia o reconhecimento do racismo, mas não havia estrutura habilitada para isso, e tampouco representação negra dentro dos espaços de poder e tomada de decisão. Não que não estivessem nos partidos, estavam nos partidos, estavam nas ruas. A Marcha Zumbi de 1995 é um exemplo. Estavam trazendo as diretrizes para essas políticas, mas esbarravam no desafio de instituições absolutamente embranquecidas e que guardavam ali a conservação dessa branquitude. Ok, o encaminhamento veio, mas qual vai ser efetivamente o monitoramento, o que vai ser feito disso? Nós esbarramos durante muitos anos nesse desafio. E foi a partir de 2001, da Conferência de Durban, foi a partir de 2003, com a instituição da CEPI, que a gente começa a avançar em condições formais que traziam diretrizes de vida. O Estatuto da Igualdade Racial, como o ministro Eloy mencionou, que serve como um marco para todos nós. Mas além, a Lei 10.639, refletir que a política de ação afirmativa, as políticas de reserva de vagas nas universidades e apenas 10 anos depois nos concursos públicos contribuíram de forma sensível e profunda para que nós dessemos conta de um dos nossos desafios, de estar dentro das estruturas. Ou seja, respondemos a um deles, que era termos um local para o encaminhamento das demandas, que significa as secretarias de política de igualdade racial, a CEPI, com o status de ministério, depois, posteriormente, as leis que tratavam de nós disputarmos as consciências e pensarmos no fortalecimento do debate da história e cultura afro-brasileira nas escolas, aqui para responder uma das perguntas, com um desafio enorme, considerando que a nossa articulação interfederativa traz ainda um impacto de nós não termos nos estados e municípios, embora estejamos avançando em torno do SINAPI, mas não temos nos estados e municípios estruturas que possibilitem a implementação adequada dessa normativa. Por fim, então, respondemos à questão da estrutura organizacional, da representação, e hoje, pensando pelo menos no marco das políticas de igualdade racial, nesses 22 anos, ainda vemos que a pobreza, o subemprego, o desemprego, a violência institucional, esteja ela focada nas penitenciárias ou no resultado morte, ela ainda é negra. Ou seja, como olhar para todos esses avanços do ponto de vista institucional e ainda nos depararmos com uma realidade absolutamente cruel e indigna
sobre as nossas maiorias. Quais são os nossos desafios nesse momento? Eu diria que, para já começar a encaminhar para a conclusão e ouvir vocês e abrir esse diálogo, que nós identificamos pelo Ministério da Igualdade Racial, Mártires, como bem foi endereçado no grupo de transição, no programa de transição, que primeiro nós precisamos garantir a dignidade, o acesso e o direito à vida. Então, por isso, a retomada das políticas centrais nesse processo de defesa da vida, sobretudo da nossa juventude negra. Para isso, lançamos o Plano Juventude Negra Viva, que é esse plano gerencial que envolve 18 ministérios e tem o maior orçamento voltado para a redução das vulnerabilidades da vida da juventude negra e enfrentamento ao genocídio. Mas o tempo desse plano produzir seus resultados não pode demorar. E eu sei disso. Junto com ele, nós encontramos ainda um conjunto de desafios que aqui não é novidade para ninguém, o fato de nós termos uma estrutura, mas essa estrutura ser a menor da esplanada, com o menor orçamento. E para avançar, para que nós efetivamente consigamos dar efetividade para a nossa missão, nós precisamos da articulação com os demais ministérios. E nós precisamos avançar, então, na presença negra nesses demais ministérios. Respondendo a essa demanda, inclusive possibilitando o avanço da representação negra nos altos postos de direção da Administração Pública Federal, nós editamos o decreto 11.443, que determina um percentual mínimo de 30% para ocupação nos cargos de alta gestão por pessoas negras. Isso é um dos passos. Mas e os demais? Eu acrescentaria que, ainda enquanto desafio, que eu acho que está claro, está devidamente enegrecido para todos nós, que as políticas afirmativas precisam seguir, serem aperfeiçoadas. Nós aprovamos no ano passado a renovação da lei de cotas no ensino superior, conseguimos a aprovação, pelo menos agora já na Câmara dos Deputados, da renovação da lei de cotas no serviço público, com o seu aperfeiçoamento, ampliação do percentual, a inclusão de indígenas e quilombolas, mas isso ainda é pouco. É claro que é pouco. É pouco porque os nossos desafios sobre as produções de condições de uma vida digna passam por responder a esses problemas relacionados o acesso a um emprego digno, a qualificação dos nossos desafios relacionados ao enfrentamento das mudanças climáticas, ou seja, como endereçamos as questões referentes ao racismo ambiental, é uma outra prioridade, e por fim, tratar sobre a temática da reparação, que faz parte, inclusive, de uma das agendas da quinta conferência. Para nós do Ministério, e aqui eu vou já me organizar para concluir, essas três questões, essas três agendas, ou quatro na verdade, a defesa da vida, da garantia da vida, porque sem ela, sem dúvida, nem o nosso debate sobre liberdades ganha força, a garantia, o avanço, a garantia de um emprego digno, e para isso há uma tarefa que está dada, que é correlacionar a agenda racial com o debate sobre as novas formas de organização da força de trabalho. Falo diretamente da escala 6x1, essa é uma agenda nossa, porque com o racismo a gente reorganizou a forma do trabalho nessa sociedade. O trabalho não pago, o trabalho mal pago e indigno está diretamente associado à estruturação do racismo nessa sociedade. Ou seja, o debate sobre as condições dignas de trabalho é um debate de enfrentamento ao racismo estrutural. E por fim, falar sobre reparação. Quero aqui buscar um pouco do que Ieda trouxe. Quando Ieda fala sobre memória,
sobre a produção da nossa memória, é um pouco da perspectiva Sankofa, que inclusive está sendo feita nesse momento, ao trazer os ex-ministros, a trazer Ieda, a trazer Jerônimo, a trazer os conselheiros, que são efetivamente os formuladores e monitoradores, e as pessoas que monitoram as políticas de igualdade racial. É através desse momento que a gente olha para o que já foi feito, que a gente toma força para apontar para o futuro. Então, para falar de reparação, é preciso, sem dúvida, fortalecer a nossa memória institucional, pessoal e coletiva, enquanto movimento, mas, sem dúvida, enquanto pessoas negras racializadas, pessoas negras que são tratadas ainda de forma indigna em todos os espaços e cantos desse país. Por isso, a agenda da reparação é uma agenda que emerge com urgência. Só que ela é parte do nosso desafio de formulação. Então, aqui, ao invés de encaminhar uma resposta, eu quero dizer para vocês que, para mim, também é importante participar de momentos como esse, porque nós estamos num momento de reflexão sobre qual tipo de reparação nós estamos tratando no Brasil. Estamos falando de uma reparação que vai se dar através da estruturação de políticas econômicas. Estamos falando de uma reparação que vai passar pelo avanço de ações, de políticas de ação afirmativa. Estamos falando de uma reparação que vai envolver, como é um debate que já vem sendo feito, mas ainda não foi encaminhado, que vai envolver os entes privados ou as entidades de economia mista e como. Então, eu acredito que esse debate, essa agenda, é uma agenda em ebulição, mas necessária, para concluir efetivamente, que já levantaram muitas vezes a plaquinha, olhar para as temáticas das últimas 4 conferências, dá para nós o sentido, né, do que estava acontecendo na sociedade brasileira naquele momento e como o movimento social negro, eu achei importante essa sua fala, Jerônimo, reflete sobre os rumos do Brasil. Na primeira, nós debatemos sobre Estado, sociedade, a formulação e o estabelecimento, né, de um Programa Nacional de Igualdade Racial. Na sequência, nós debatemos sobre as ações afirmativas. Hoje, chegando na 5ª conferência, a gente quer falar sobre justiça, nas suas mais diversas perspectivas. Porque, nesses últimos anos, ainda vivemos nessa condição de indignidade que é profundamente injusta, porque a distribuição das vantagens e, na verdade, dos direitos nesse país nunca foi igual. Mas, mais do que ela não ser igual, ela sempre foi negada para os nossos. Ou seja, discutir sobre justiça significa que nós traçamos uma linha. E essa linha diz que, daqui para frente, nós queremos avanços concretos. Nós queremos a diminuição dos índices relacionados à violência institucional. Nós queremos as nossas famílias como os seus, e não que esses estejam encarcerados. Nós queremos acesso ao emprego com dignidade. Para fechar efetivamente, quero aqui falar do nosso compromisso, que é um compromisso de articulação. De colocar muita coisa de pé, que nós colocamos, mas também de cobrança junto aos demais ministérios. O Ministério da Igualdade Racial, e aí eu finalizo realmente com isso, realizou no ano passado uma das atividades que eu inclusive distribuí na última reunião do Conselho, que me pareceu das mais centrais e que precisa ser apropriada pelo movimento negro, que foi a articulação em torno do PPA. A nossa articulação em torno do PPA possibilitou que a agenda de igualdade racial fosse uma das 5 agendas transversais dentro do PPA 2024-2027. Ou seja,
Existem compromissos que estão dados no plano plurianual do governo federal e que vocês também, através da articulação junto, votando quais seriam as 10 agendas prioritárias para o governo federal no plano plurianual, a sociedade brasileira votou que a igualdade racial era uma dessas 10 agendas. Então, é nossa tarefa, e aqui eu compartilho essa tarefa com vocês, cobrar juntos, para que as questões referentes ao mercado de trabalho, ao acesso a uma garantia de vida digna, as questões referentes ao enfrentamento do racismo ambiental, porque não existe justiça ambiental e climática enquanto permanecer as condições de racismo ambiental. Enquanto nós... Então, são essas tarefas que eu quero dividir com vocês e dizer, por fim, que no mês de novembro, o Ministério da Igualdade Racial relembrou um mote que nós tratamos no governo desde o ano passado. O Brasil, a gente quer um Brasil sem racismo, sim, é claro, mas mais do que isso, nós queremos um Brasil no qual a igualdade racial seja o norte, seja a realidade das nossas maiorias. Isso é uma campanha permanente que envolve a todos os ministérios e que nós nos colocamos à disposição para cobrar, para realizar, mas para estar com vocês, porque nesses momentos eu me sinto inclusive agraciada, porque ministra Eloy, Mártires e Eda, eu saio daqui com muitas tarefas, mas sabendo que essas tarefas respondem àquilo que vem sendo elaborado pelo movimento negro. Muito obrigada. Obrigada, secretária. Vocês estão vendo, a nossa responsabilidade só aumenta. A gente volta para casa